Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia. Vamos estar aí dando continuidade aos nossos estudos, né, galerinha? É o seguinte, rapaziada. Aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre o espaço urbano, galera. Na nossa última aula a gente falou o que é o espaço urbano, o que é a urbanização. Falamos aí diferentes tipos de cidades, certo? Falamos as funções das cidades, as atividades econômicas que a gente encontra aí no espaço urbano, quais são as atividades características do espaço urbano. E hoje, na nossa segunda aula sobre espaço urbano, a gente vai estar falando sobre os problemas que acontecem nas cidades, galera. São os problemas urbanos. Vamos ver aí alguns problemas cujos a geografia estuda, cuja geografia busca compreender esses problemas, essas problemáticas, para poder desenvolver formas para solucionar alguns desses problemas. Beleza? Só que antes da gente dar continuidade aos nossos estudos, eu vou fazer um esquema aqui, que eu quero saber se vocês estão realmente assistindo a minha aula. Vocês vão vir aqui no comentário do vídeo e vão escrever assim, ó: a geografia é a melhor matéria da escola. Quero ver quem é que realmente está assistindo ao meu vídeo, valeu? Seguinte, geografia é a melhor matéria da escola. Quero ver, hein? No comentário aqui do YouTube que eu quero fazer esse teste. Rapaziada, seguinte, a gente tem que entender o seguinte. Eu falei no nosso primeiro vídeo que quanto mais pessoas no lugar, mais problemas esse lugar vai ter. E as cidades são assim. É um contingente muito grande de pessoas vivendo ali num espaço pequeno, né? Um território pequeno, vamos chamar assim. Tem suas fronteiras aí delimitadas por relações de poder, né? Conceito de território que a geografia também estuda. A gente entende o seguinte, galera. Se você tem muitas pessoas ali situadas naquele sítio urbano, consequentemente os problemas que acontecem ali são potencializados. Beleza? Então a gente entende, qualquer lugar onde você tem um grande contingente de seres humanos, você vai ter uma problemática acontecendo ali. Pode ser o melhor lugar do mundo. Algum problema vai acontecer. E alguns desses problemas eles se refletem aqui no nosso estudo de geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele que é transformado pelo ser humano em suas relações sociais, né? O ser humano transformando a natureza de acordo com as suas necessidades. E a gente tem que entender o seguinte, que os problemas urbanos a gente pode dividir em duas categorias, que são os problemas ambientais urbanos, né? Problemas urbanos ambientais ou problemas ambientais urbanos, independente de como você estiver vendo isso na questão, vai estar falando sobre problemas relacionados à natureza. E problemas sociais urbanos, que são problemas aí que se refletem diretamente no ser humano, naquele que vive naquele espaço urbano. Primeira coisa, eu elenquei alguns dos principais problemas urbanos, alguns dos principais problemas ambientais e alguns dos principais problemas sociais. Vamos começar aqui, galera, pelos problemas ambientais. Entendemos aí, né? Problemas ambientais são problemas que estão relacionados ao meio ambiente, certo? A natureza que foi alterada, transformada, né, pela sociedade que vive naquele local. Seguinte, primeiro dos problemas urbanos ambientais que a gente encontra com grande frequência em um grande número de cidades, de grandes, pequenas e médias cidades, é o problema do saneamento, galera. Saneamento é o tratamento da água e do esgoto. Sabemos que grande parte das grandes cidades, das pequenas cidades, das médias cidades brasileiras e mundiais tem grandes dificuldades para poder fazer o tratamento do seu esgoto. Esgoto não tratado polui água tratada. A gente entende então que o problema do saneamento se reflete na qualidade da água que é oferecida à população daquela cidade. Uma cidade que não faça o devido tratamento do esgoto, o devido tratamento da sua água, vai consequentemente ter uma população doente. A água é uma das principais causas de doença para essa população. A água que não tem tratamento, água sem tratamento, causa muitos problemas à saúde da população. Há muitas décadas atrás, existia uma grande quantidade de pessoas que morriam devido ao consumo de água contaminada. Cóleras, diarreias, isso causa desidratação e as pessoas só tinham água não tratada para consumir, o que potencializava essa problemática. Então o tratamento da água, o tratamento do esgoto é um grande desafio para as grandes cidades. É preciso investir em estações de tratamento de água, é preciso investir em estações de tratamento de esgoto, é preciso investir em soluções para o problema da água, da chuva também. Existem grandes dificuldades que as cidades encontram devido a encontrar uma forma para fornecer água de qualidade para a sua população. De novo, né? Grande contingente de população, grande problemática,
grande quantidade de lixo, galera. Outro problema problema ambiental encontrado nas grandes cidades é o que fazer com o lixo. As principais cidades do mundo geram diariamente toneladas e toneladas de lixo. É preciso ter uma coleta seletiva, é preciso ter uma companhia responsável pelo o que fazer com aqueles resíduos sólidos, certo? Uma das grandes dificuldades que a cidade tem hoje é onde colocar o seu lixo. O lixo sólido gerado na casa das pessoas, nas fábricas, nos mercados. Todo esse lixo ele precisa ir para algum lugar. Na última década, o Brasil, nosso país, ele implementou uma lei que acabava com os lixões. Não sei se vocês sabem, mas lixões eram simplesmente depósitos de lixo a céu aberto que muitas cidades tinham. E esses lixões eles causam uma série de problemáticas ambientais. Problemas como a degradação do solo, a poluição do lençol freático, né? Porque a decomposição da matéria orgânica do lixo gera um líquido que a gente chama de chorume, e esse líquido ele polui o solo e polui as águas, galera. Ou seja, tecnicamente a solução para as grandes cidades é a implementação do aterro sanitário, que é um local especialmente preparado para estar recebendo resíduos sólidos que vêm das cidades. Só que para o aterro sanitário funcionar, é preciso que a coleta seletiva também funcione. O que é a coleta seletiva? É simplesmente selecionar determinados tipos de lixo e destinar locais adequados para eles. Isso é uma grande dificuldade que nós encontramos nas cidades, porque se você tem uma companhia que recolhe todo o lixo, mesmo se no seu condomínio, na sua casa, você dividir o seu lixo, vidro, metal, plástico, matéria orgânica, quando ele é colocado todo junto no caminhão, vai para o mesmo lugar. A grande dificuldade é implementar e fazer funcionar a coleta seletiva para que os aterros sanitários também funcionem adequadamente. E grande parte das cidades brasileiras ainda não tem um aterro sanitário. A lei que proibia a existência de lixões foi postergada, se não me engano, para 2021 ainda. Então ainda tem um grande trabalho, um grande tempo para que as cidades ainda se adequem, sendo que elas já deveriam ter feito isso de acordo com a primeira lei, galera. Vamos lá. Passando para o próximo problema ambiental urbano aqui, galera, é a poluição do ar. Falamos na nossa última aula que o crescimento das cidades está relacionado ao processo de industrialização, certo? O que acontece? As fábricas, as indústrias, elas emanam poluentes na atmosfera. Esses poluentes, eles consequentemente vão diminuir a qualidade do ar daquela região. Vão trazer uma série de outras problemáticas que nós já estudamos, como, por exemplo, a chuva ácida, vai agravar a inversão térmica. Outro grande problema também, as ilhas de calor podem ser acentuadas, intensificadas devido aos poluentes que existem na atmosfera. E também outro grande problema é o grande contingente de veículos. Você tem uma grande quantidade de automóveis na cidade que utilizam majoritariamente combustíveis fósseis, no caso, petróleo, gasolina, e o gás de queima gerado por esses automóveis, por essas fábricas, é extremamente poluente para a atmosfera e pode estar agravando uma série de outras problemáticas. Buraco da camada de ozônio, aquecimento global, tudo está relacionado a como nós tratamos a nossa atmosfera. E ela está sendo cada vez mais degradada devido à intensificação do processo de urbanização, galera. Falamos aí sobre 3 dos principais problemas ambientais que encontramos nas cidades. Agora, vou falar com vocês problemas sociais. São aqueles problemas causados na sociedade contra a própria sociedade, galera. Primeiro problema, moradia. Sabemos, que o êxodo rural intensificou a migração do campo para a cidade. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade buscar melhores condições de vida, segurança, moradia. O problema é, quanto mais gente na cidade, menos locais de moradia estão disponíveis. Ou, pior, os locais disponíveis se tornam cada vez mais caros, devido ao que? A lei da oferta e da procura. Você tem muita gente querendo um único imóvel, o preço daquele imóvel dispara. O preço de moradia nas cidades, quanto mais desenvolvida economicamente for a cidade, mais caro é morar naquela cidade. E nem todos têm acesso à moradia, porque nem todos têm recursos financeiros para morar. Morar é muito caro, galera, principalmente nas áreas urbanas. Comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um apartamento não é para qualquer pessoa. Não é todo mundo que tem acesso a recursos financeiros para estarem comprando ou até mesmo alugando um imóvel. Por isso que nós vemos nas grandes cidades um problema extremamente difícil de combater, que é a população de rua.
População de rua não são marginais, não são bandidos, não são doentes, são pessoas que simplesmente não conseguem recursos financeiros para bancar uma moradia para sua família. Existem famílias inteiras que moram nas ruas, galera. Eles até trabalham, exercem alguma atividade, catam o lixo, o material reciclado, ó, o lixo fazendo parte do desenvolvimento econômico também. Sendo que não com aquilo que eles, com aquela renda, eles não conseguem custear uma moradia. Beleza? Existem muitos prédios nas cidades que não cumprem a sua função social. Caso vocês não saibam, a função social de um prédio, de uma moradia, é abrigar as pessoas, é ser um lugar para que as pessoas possam morar. E existem em grandes cidades prédios que estão abandonados e que não podem ser ocupados. Prédios públicos, prédios privados, prédios inacabados, que não podem ser ocupados. Existem até populações que ocupam à força esses prédios. Não são marginais, são pessoas que precisam de um lugar para morar com suas famílias. E o Estado não está conseguindo custear isso. Vamos lá. Mais um problema, transporte. Mobilidade urbana, galera. A mobilidade, simplesmente o deslocamento diário da população, que precisa sair da sua casa e ir para o trabalho. É complicado uma grande cidade, é difícil você encontrar uma grande cidade que não tenha grandes problemas relacionados a transporte. Seja devido ao grande número de carros, grande número de veículos, que agrava a poluição do ar. Grande número de veículos que gera engarrafamentos enormes, quilométricos nas cidades. Existem cidades brasileiras com 20, 30, 40, 50 quilômetros de engarrafamento diário. Só por causa de quê? Péssima qualidade no transporte público de massa extremamente caro, sem ar-condicionado, sem qualidade, sem segurança nenhuma. As pessoas vão ao trabalho no seu próprio veículo. Bom, no seu próprio veículo, aumenta a quantidade de veículos na rua. Aumenta a quantidade de veículos na rua, aumenta o engarrafamento, aumenta a emissão de gases poluentes na atmosfera. Uma cidade que consegue ter um deslocamento, uma mobilidade urbana funcional, dificilmente tem grandes engarrafamentos, porque a população ela entende que ela tem um serviço público de transporte de qualidade. Beleza? Isso é um grande desafio para as grandes cidades. Fornecer mobilidade urbana barata, de qualidade e com segurança para a sua população. E o último, né, e também, na minha opinião, um dos mais graves problemas urbanos, o que intensifica outros problemas urbanos, a gente pode dizer que é o desemprego, galera. De novo, êxodo rural, pessoas saem do campo e procuram a cidade para trabalhar. Todos conseguem emprego na cidade? Não. Todos têm especialização, têm estudo, têm qualificação para ingressar no mercado de trabalho dentro de uma fábrica, dentro de uma grande empresa? Sabemos que não. Existem vagas de empregos para todos? Sabemos que não. O que acontece? A população fica desempregada. Grande quantidade de pessoas desempregadas agrava uma série de outros problemas. Se a pessoa não pode pagar o aluguel, ela perde o acesso à moradia. Ela não tem dinheiro para pagar o transporte para fazer uma entrevista de emprego. Consequentemente, a gente consegue associar o grande índice de desemprego com o aumento da violência também nas grandes cidades. Uma quantidade de pessoas, muitas vezes jovens, né, sem experiência no mercado de trabalho, mas que também não encontram colocação no mercado de trabalho. Você tem um contingente populacional muito grande de pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Consequentemente, a gente também consegue associar isso ao aumento da violência nos grandes centros urbanos. O Estado não fornece o emprego que as pessoas precisam. Ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas, uma quantidade muito grande de problemas. Problemas urbanos, galera, são um dos principais problemas que a sociedade vai ter que enfrentar aí para os próximos séculos, para as próximas décadas, para os próximos anos, é imediato. Porque a gente sabe, né, que a maior parcela da população do mundo inteiro hoje já vive em áreas urbanas. Então a gente pode dizer que grande parte dos principais problemas da sociedade hoje se concentram nas áreas urbanas, que é onde está a maior parte da população do mundo inteiro. Sabemos, né? O mundo inteiro, regiões específicas. Existem áreas do mundo onde a população rural é maior, mas isso fica para o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui no conteúdo e até a próxima aula. Mas não esquecem, Geografia é a melhor matéria da escola. Escreve aqui que eu quero ver se vocês estão assistindo minha aula mesmo.